Boa noite, feliz ano novo para todos nós, 2025 de paz e alegria, amor e bondade. Boa noite, pessoal, feliz ano novo para todo mundo aí que está conosco. Já vi o Galo entrando aí, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Como está o som, tudo bem? Som ótimo do Galo. Quem for entrando, boa noite, Jojó. Ei, Josó. Quem for entrando, se puder dar um feliz ano novo, gente. Está dando para ler mais ou menos. Som ótimo, maravilha. A Lana colocou som ótimo. Feliz ano novo, querida. O Galo já tinha colocado. Tinha colocado? Eu não consegui ler. Ó, Gustavo. E Gustavo. E aí, querido, boa noite. Bom, gente, então, já que o som tá bom, vocês já deram um feedback aí do som, vamos começar então o nosso culto de número 101, graças a Deus, começando o ano de 2025 com o Evangelho, na presença de Jesus, os nossos votos, como nós já deixamos aqui, de muita felicidade para esse ano e principalmente de muito trabalho com o nosso Cristo. Bom, pessoal, nós estamos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos iniciando as instruções dos Espíritos. Nós vamos iniciar um texto cujo título é O Dever, que foi ditado pelo Espírito Lázaro. Quer dizer alguma coisa? Não, vamos fazer a prece inicial, o João Pedro vai fazê-la e depois vamos entrar na leitura, que é uma comunicação do Espírito de Lázaro a Allan Kardec, dada na cidade de Paris em 1863. Então vamos fazer a prece, gente, depois nós entramos no texto propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite com muita alegria, Mestre, por estarmos iniciando o ano de 2025, hoje, dia 2, aqui na Tua presença, que é santa, agradável, perfeita aos nossos corações. De cara, Jesus, nós aqui com muito respeito queremos Te pedir para que o nosso ano seja assim, passando diante da Tua presença, tendo, Mestre, em todos os dias uma oportunidade, um momento de sentir o Teu Santo Espírito queimando dentro dos nossos corações. É com muita humildade, Jesus, que ajoelhados espiritualmente nós Te imploramos aqui, Mestre, para que 2025 seja um ano de muito trabalho cristão para todos nós. E nesse sentido, Senhor, nós todos que estamos aqui reunidos em Teu nome, pedimos as forças vindas do Teu coração em nosso auxílio, para que nós sejamos capazes de trabalhar dia a dia, hora a hora, com honestidade, com eficiência, com disciplina, sem esperar, Mestre, nada em troca no mundo, sabendo que cada semente que nós plantarmos, que cada passo que nós dermos, que cada empreendimento realizado por nós deve ter a recompensa vinda unicamente de Deus. Abre as nossas consciências, Jesus, para o entendimento de que é o trabalho real, honesto, disciplinado, que redime os nossos espíritos, que ainda enfrentam os resultados de débitos passados, de erros clamorosos, de culpas que ainda habitam em nossas consciências. Permita, Jesus, aos nossos corações, todos eles que estão aqui, voltados para Ti, Mestre, sentirem a realidade de que o trabalho na caridade, o serviço ao próximo é sim, Mestre, a herança da Tua divina misericórdia em nosso favor. É essa oportunidade, Jesus, para todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, de construir o Teu reino em nós e por nós, Jesus. E nós sabemos, Mestre, que sim, os nossos erros são muito grandes, o nosso passado é cheio de débitos,
mas como sempre nós queremos te dizer, Senhor, que inesgotável, indefinível é a nossa esperança no teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Em ti, Mestre, estão depositadas a nossa esperança e a nossa fé. E aqui, com muita humildade, nós reconhecemos, Jesus, que estamos sim muito distantes do amor dos anjos, mas é a vontade sincera dos nossos corações um dia apresentarmos diante da tua presença como pessoas honestas e dignas que trabalharam aqui na terra em teu nome. Então o nosso pedido para 2025 é esse, Jesus: muito trabalho em teu nome e uma atitude mental que colabore para que nós sejamos capazes de trabalhar aqui, acreditando sempre, Mestre, que amar é acima de tudo serviço ao próximo. E é assim, Jesus, iniciando 2025, querendo te servir, que todos nós, ajoelhados espiritualmente e lembrando a tua linda e santa imagem, te dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Senhor. Sê conosco aqui no nosso Evangelho, no nosso culto do Evangelho no lar e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Bom, eu vou pedir licença aos nossos irmãos para dedicar este culto ao meu saudoso pai, que hoje, se estivesse ainda entre nós na face da terra, faria 93 anos de existência. Ele que era nascido no dia 2 de janeiro de 1932. Ó, que maravilha, gente. Eu tinha me esquecido, mas a gente pedindo aqui mais trabalho para Jesus, e agora o Geraldinho trazendo a lembrança, uma pessoa que trabalhou muito, um capricorniano, que trabalhou muito nessa encarnação, graças a Deus. Então, nosso culto em homenagem ao Geraldo Lemos Filho. As nossas vibrações todas, peço a caridade de todos vocês e o amor também de todos vocês para enviar ao nosso saudoso pai, Geraldo Lemos Filho, essas vibrações de amor e de reconhecimento que tanto devemos a ele. Maravilha. Graças a Deus. Bom, então a mensagem é, como eu disse, o dever, é a primeira instrução dos Espíritos deste capítulo 17. E é a mensagem do Espírito de Lázaro. Interessante que hoje, quando vínhamos para o trabalho, no carro, como de hábito, João Pedro lê em voz alta um trecho do Evangelho de Jesus, e foi justamente o capítulo dedicado à ressurreição de Lázaro. Hoje não há coincidência. A gente ficou bem impressionado, pessoal, porque nós havíamos esquecido que hoje a gente estava entrando nessa instrução dos Espíritos, e quando nós estávamos vindo aqui para o escritório, nós lemos o capítulo 11 do Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E agora vamos nos deparar com a mensagem de Lázaro. Que beleza, não é? Um testemunho que a vida continua. E ele disse assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então isso é muito importante, não é, gente? Porque a gente não tem uma obrigação para com os outros em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem uma obrigação para com a nossa própria consciência. É para conosco mesmo. Por isso que o Espírito de Lázaro está dizendo que o dever é uma obrigação moral da criatura. Em primeiro lugar, consigo própria. Em segundo lugar, com os demais. Ele prossegue dizendo: o dever é a lei da vida. Olha isso, gente. E eu acho que isso é muito oportuno numa época muito conturbada, turbulenta, que nós vivemos, em que a gente só escuta o clamor por direitos, mas pouco clamor pelo dever. Exato. Não é? Aliás, Chico Xavier costumava dizer isso, né? Que nós não podemos ficar reclamando direitos quando nós não cumprimos com o nosso dever. Então, o dever é a lei da vida. Todos nós que estamos na Terra, encarnados para essa ou aquela missão, temos algum dever a cumprir. Em primeiro lugar,
como disse o Espírito, com a própria consciência, e em segundo lugar, na vida social, em família, no trabalho, na coletividade, temos todos um dever a cumprir. Se não estamos cumprindo esse dever, já estamos em falta. Deixa eu só fazer um comentário. É muito interessante, gente, e o Geraldo nos destacou muito bem essa primeira frase, quando Lázaro chama a atenção para esse dever que, em primeiro lugar, nós temos com a nossa própria existência, com o nosso próprio espírito. Porque eu me lembrei aqui, e vou comentar sobre isso muito brevemente, que quando Jesus tem a conversa com Maria Madalena, ele fala para ela: guarda confiança em Deus sobre tudo e em ti mesma. Vai, trabalha, vai, serve, vai e ama. Então esse dever que nós temos com o nosso próprio espírito, especialmente quando nós estamos encarnados aqui na Terra, dos mínimos detalhes aos detalhes mais complexos, às organizações mais complexas, eles precisam ser observados, porque a lei que Jesus traz é: ama o próximo como a ti mesmo. O amor próprio, ele está inserido na lei. A gente jamais pode olhar para as outras pessoas e esquecer que o nosso espírito também tem muitas demandas e também precisa evoluir e ser amado. Bom, prosseguindo, o Espírito diz que o dever se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então já está circunscrevendo. Então já está circunscrevendo, ou seja, ele não é simplesmente uma obrigação, um dever que nós temos com as grandes e mais elevadas propostas. Claro que elas também estão inseridas nisso, no nosso desenvolvimento ético e moral. Contudo, ele diz aqui que ele está presente nas mais ínfimas particularidades. Então, é o dever moral que vai nos envolver em todos os nossos relacionamentos sociais, seja aos mais ínfimos deveres para com a natureza, para com as plantas, para com o meio ambiente, para com as águas, para com a atmosfera, né? Para com o nosso ambiente onde nós vivemos, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, as mais íntimas ações que devemos ter em pensamento e em sentimento junto das pessoas que convivem conosco, a experiência diária. Então, desde o nosso servidor mais simples, mais humílimo, até aos nossos familiares mais ligados pelos laços do coração, passando também por todos aqueles que são nossos colegas de trabalho e também nas atividades das esferas religiosas. E principalmente consigo mesmo, que foi como ele começou falando. Né? Exato. Na ordem dos sentimentos, olha aí, ele já vai logo no principal. O dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então vejam bem, ele está dizendo aqui que aquela palavra de Jesus, né? Eu não vim trazer paz, mas a espada, a divisão, é neste sentido. É a oposição ao materialismo, é a oposição a tudo que nos leva às seduções da matéria transitória, em favor do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então, quando nós falamos em desenvolvimento espiritual, em evolução espiritual, certamente a ordem dos sentimentos será fundamental nesse processo evolutivo, porque é da ordem dos sentimentos o desenvolvimento do amor fraterno, do amor caritativo, da solidariedade, do sentimento de responsabilidade para com todos que convivem conosco,
Então, por isso mesmo, esse dever é mais difícil, porque você está em constante luta, em constante divisão interna, com os apelos do materialismo, das seduções, do interesse imediatista e também das seduções que envolvem o coração. E aí nós podemos classificar o egoísmo, o orgulho, o sentimento de posse, não é? Então, isso também é algo a ser combatido em favor do amor fraterno, do amor crístico, que um dia todos nós teremos para com toda a humanidade. Gente, essa afirmação que o Espírito traz aqui, que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil, é uma afirmação, nós conversamos muitas vezes na reunião de segunda sobre isso no centro. Essa afirmação é muito importante, porque nós não devemos subestimar o que significa estar encarnado aqui na Terra. Não é fácil. E quando a gente fala em dever, em disciplina, em cumprimento de dever, em cumprimento de disciplina, nós estamos falando do espírito que dá conta de comandar o corpo físico. E quando a gente admite que um espírito encarna aqui na Terra ainda muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta, obviamente esse espírito vai se manifestar dentro de um corpo encarnado querendo os prazeres da carne. Então, querendo dinheiro, querendo sensualidade, querendo manifestar o orgulho, querendo dominar e submeter as pessoas. Então, quando a gente pensa em dever como esse mecanismo mesmo, por intermédio do qual a gente consegue dominar o corpo físico e fazer o nosso espírito evoluir, é muito difícil. É por isso que em vários momentos do Evangelho, a gente tem Jesus fazendo menção a o espírito está pronto, o espírito estar forte, mas temos a necessidade de vigilância porque a carne é fraca. Então, a gente precisa pensar no cumprimento do dever dessa forma, com essa vigilância que nos ajuda a dominar o nosso corpo, a dominar o nosso corpo físico e as nossas tendências materialistas. A gente não pode subestimar. A gente também comentou muito sobre um exemplo, que é o exemplo da Alcione, porque quando a Alcione, que é um espírito puro, vai encarnar na Terra, vai descer para a Terra, o Antênio, isso no livro Renúncia, um livro que todo mundo deve ler, o Antênio fala para ela, psicografado pelo Chico, o Antênio vira para ela e fala: você tem certeza que você vai querer infiltrar novamente dentro de um planeta como a Terra? E ele fala para ela: mesmo você pode retornar com débitos bastante pesados. Então não é fácil, gente. E o reconhecimento de que, como o Espírito está falando aqui, é muito difícil, é um reconhecimento que ajuda todos nós nessa manutenção da vigilância. Porque para a gente cumprir uma disciplina, cumprir um dever, a gente precisa ter vigilância 24 horas por dia. Porque se nós dermos bobeira, nós acabamos caindo. Então é muito importante essa afirmação. E quando a gente percebe essas afirmações categóricas no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, são afirmações nas quais a gente precisa prestar muita atenção, porque elas geralmente são princípios norteadores. Exatamente. E ele vai prosseguir dizendo que o dever, né, em relação às vitórias íntimas, né, já que ele é o principal, é justamente essas vitórias íntimas. Ele diz: suas vitórias íntimas não têm testemunhas, e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Porque é exatamente essa luta de cada qual, íntima, intransferível, que é a expressão do livre-arbítrio de cada qual. Então, ele diz ainda: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Ou seja, ele não é imposto por ninguém. Ele está inscrito onde? A lei de Deus está inscrita na consciência da criatura. 621. Que é a pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores responderam: na consciência da criatura. Ora, então, esse embate entre espiritualidade, busca de espiritualização, por um lado, e as seduções da matéria, da materialidade,
dos interesses imediatistas, tanto do bem-estar físico, quanto também da sensualidade transitória, não é? Esse embate ele é silencioso. Quase ninguém o testemunha, a não ser a própria pessoa. E quando a pessoa adquire vitórias significativas nesse dever íntimo para com a própria consciência, só ela pode comemorar com a companhia de Deus, porque ninguém está dentro dela para acompanhar essas vitórias. A mesma coisa quando ela se sente derrotada, não existem acusadores ao seu lado, porque essa derrota, muito a miúde, cabe-lhe somente a si. Ora, ele prossegue explicando. Quando o Geraldinho fez esse comentário, tem um texto muito importante de Paulo de Tarso, que é quando Paulo fala, pedindo a Deus, liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, se você não estiver aqui, porque se Deus estivesse com ele, ele sabe que ele venceria o pecado, se Deus não estivesse, ele não conseguiria vencer. E a gente tem Paulo em vários momentos falando desse espinho na carne, e Paulo, nas epístolas, a gente vê ele pedindo socorro a Deus para vencer, e ele fala, porque o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Então quando o Geraldinho trouxe essa menção, eu me lembrei de Paulo escrevendo na epístola, e se abrindo e falando para Deus o quanto ele precisa dessa ajuda do Criador para poder vencer esse desafio da carne. Exato. E aqui ele vai explicar ainda mais esse mecanismo que ele chama de o aguilhão da consciência, que é o espinho. O aguilhão é o espinho, olha só. O espinho da consciência, né? O aguilhão da consciência, diz o espírito de Lázaro. Ele é o guardião da probidade interior. Vejam bem, que interessante isso, né? É como se ele estivesse ali nos alertando. Ele diz assim, ele o adverte e sustenta. Então, nós temos o aguilhão da consciência como aquele que nos adverte e, ao mesmo tempo, sustenta o nosso equilíbrio moral. Isso é fundamental. Mas aí ele faz um sinão aqui, porque ele diz assim, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. E aí a gente vê isso muito comumente acontecer nesses embates, que é o quê? A pessoa às vezes ela dá mais importância às coisas transitórias da vida, à materialidade da vida presente, que nós todos sabemos de antemão que terá um fim, a vida terrestre, mas ela foca a sua existência na acumulação de riquezas, na busca de prazeres eminentemente carnais, na busca de acumulação de posses, não é? Também na questão dos sentimentos, na tirania dos sentimentos, na posse que os sentimentos de família muitas vezes acarretam. E isso faz com que a pessoa se desvie para o lado do amor egoístico, para o lado do orgulho também, porque quando a pessoa, por exemplo, ela se focaliza na autopromoção, seja na fama, seja com o dinheiro, seja com o poder, muitas vezes o poder é justamente essa busca do ego acima de todas as outras considerações, e quando ela atinge isso, ela se sente num patamar inatingível de superioridade, de orgulho, de vaidade. E isso, gente, é igual um castelo de cartas. Ao menor sopro de vento divino, todo esse castelo de cartas construído nos valores transitórios da materialidade humana são desfeitos
com esse sopro divino. A mesma coisa o castelo de areia que se constrói à beira do mar. Quando a maré está baixa e a água está distante, as crianças brincam à beira-mar, construindo aqueles castelos magníficos de areia. Mas no tempo de Deus, quando a maré alta vem, as águas levam aquilo tudo com a maior facilidade. E é por isso que Jesus, em determinado momento, ele vai nos dizer: não construam as nossas casas, as suas casas, sobre a areia, sobre a fundação movediça da areia. Ele fala, quem não ouve as palavras dele está construindo na areia. Exatamente. Jesus fala: quem não ouve minhas palavras está construindo sua casa. Exato. E aí a gente pode extrapolar para a casa mental, a casa espiritual, isso mesmo. sobre areia movediça, que vai ser varrida pelas águas da circunstância. Quando vem o vento, quando vem a chuva, leva tudo. Ao contrário, ele recomenda construir vossas casas sobre a rocha firme. Exatamente. E o que é a rocha firme, senão a espiritualidade genuína? Exato. Não é? Então, quem procura a rocha firme da espiritualidade, ele não se engana com os sofismas da razão, ou sofismas da cultura, os sofismas da filosofia, ou sofismas da paixão. Ele não se engana. Ele pode até sentir tudo isso, mas ele vence. Ele tem uma força que sobrepuja-se a essas contingências transitórias e temporárias. E nele a fé é robusta como a rocha, não é? O desejo de se melhorar é também robusto como a rocha, não é? Firme como a rocha. E principalmente a busca pela sua própria espiritualização é o móvel que lhe clareia, o farol que lhe clareia o caminho na direção da verdade e da vida verdadeira. Agora, gente, essa mensagem ela é muito profunda, porque vejam a relação que o Espírito Lázaro está fazendo aqui. Ele fala de livre-arbítrio, ele fala de aguilhão da consciência, e depois lá embaixo ele está falando de sofisma e de paixão. Percebam, o livre-arbítrio, como o Geraldinho trouxe a questão 621, em que Kardec pergunta e os espíritos nos esclarecem, dizendo que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão nos dizer que o livre-arbítrio ele é proporcional à nossa inteligência, ao nosso nível intelectual. Então, quando a gente tem um acesso à lei de Deus, um acesso aos postulados cristãos, esse aguilhão da consciência, ele necessariamente tem que agir mais. Agora perceba como a mensagem de Lázaro é uma mensagem profunda, porque ele está falando de sofismas e de paixão. Os sofismas são subterfúgios teóricos que as pessoas se utilizam para dar conta de tergiversar na lei de Deus. Então, como o Geraldinho falou, quer ser avarento, e aí usa o subterfúgio de que está amontoando uma herança para os filhos. E aí vai juntando com o subterfúgio teórico de que isso é para herança. E essa teoria até o desculpa, né? É uma desculpa para não cumprir com a lei de Deus, que está escrita na consciência. E quando essa lei está escrita na consciência e se adquire mais conhecimento, o livre-arbítrio é maior e, portanto, a responsabilidade é maior. Essa mensagem é muito profunda, porque sofisma é algo muito sério, gente, porque é uma tentativa de dar uma volta teórica na lei de Deus. Para quê? Para se entregar ao materialismo. Então eu dou uma volta teórica falando que o meu corpo foi criado por Deus, então os prazeres do meu corpo também são de Deus, então eu devo me entregar aos prazeres. O quanto os teóricos materialistas exploraram esse tipo de retórica aqui no mundo. Ou isso que o Geraldinho falou dos avarentos que falam que vão deixar uma herança para os filhos. Então os sofismas são subterfúgios teóricos. E a paixão, é muito interessante o Lázaro trazer sofismas e paixão, porque a paixão
É esse prazer material tão grande que literalmente a pessoa não vai cogitar agir perante a sua razão. Ela vai se entregar à matéria e com os estudos que nós temos mais avançados sobre toda a situação dopaminérgica do cérebro, literalmente esse cérebro vai parar de raciocinar propriamente perante a lei de Deus e vai se entregar ao prazer da matéria, porque paixão, e não obstante ser um sentimento imaterial, ele é materialista. O resultado é sempre materialista. É porque gera vício. Gera tudo de matéria. Né? Desequilíbrio. Crimes. E essa incapacidade de controlar o próprio corpo. Então percebam como essa mensagem dele é amarrada, pessoal. Porque quando ele fala de sofisma e de paixão, ele está falando de dois atributos, duas caminhadas aqui na Terra que levam a pessoa para o caminho materialista, do materialismo. Isso é muito sério. E essa mensagem, que é relativamente concisa, ela é mais profunda do que a gente pode imaginar. E agora, pessoal, o Espírito de Lázaro vai falar o lado positivo, então, não é? Sim, Finalmente observado, fielmente observado o dever da criatura perante si própria, perante a própria consciência, que é a lei de Deus. Olha só, se ela observa o seu dever para consigo própria, que está na sua consciência, ela está observando a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Com certeza. Então, está tudo dentro de nós, não é? Por isso que Jesus falou conosco: vós sois deuses. Jesus estava citando o Salmo 82. Poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Muito mais, exatamente. Não é? Porque nós temos a lei de Deus em nós, na nossa consciência. Então, se a gente observa fielmente o dever do coração, ele eleva o homem. Olha que beleza. Exato. Ele eleva o homem. Então, ele vai ser observado inicialmente na razão, na consciência, mas ele vai ser refletido no sentimento enobrecido de amor, de fraternidade, de solidariedade, de paz, de união, não é? De todas as virtudes, a esperança, a alegria de viver, a vontade de servir, a alegria também de colaborar, né, com as boas obras. Veja bem, tudo isso vai gerar então dentro da pessoa um dínamo no seu coração. O coração nós sabemos que é um dínamo de forças, né? Mas só que vai gerar uma explosão de energias do bem, de energias que vão efetivamente fazer com que o homem ou a mulher se elevem na escala da evolução espiritual. Então isso é muito bonito. Mas ele vai perguntar: como determiná-lo, porém, com exatidão? Veja bem, ele lança aqui uma dúvida, e ao mesmo tempo, claro que ele vai nos explicar, nos ensinar a raciocinar aqui. Onde começa ele? Olha, onde começa esse dever? Onde termina ele? Onde termina esse dever? E ele próprio responde: o dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Então aí é aquela história, né? A minha ação, o meu sentimento, a minha razão, em suma, o meu dever, ele tem um limite, tem um limite em que ele não ameaça a felicidade alheia e ao mesmo tempo ele acaba naquele limite em que nós não desejamos que ninguém ultrapasse em nossa própria liberdade, em nosso próprio ser, não é? Então note bem, isso mostra claramente que a doutrina espírita não é masoquista, absolutamente.
a própria pessoa tem que saber também se dar limites em relação aos abusos de outras pessoas, né? Porque o dever dela, por exemplo, de servir aos familiares, aos entes queridos, tem um limite, que é aquele no qual ela não deseja que ninguém ultrapasse dentro da sua liberdade de ser, de pensar, de existir e de sentir. Não é? Isso afasta qualquer abuso, qualquer tirania, qualquer imposição. Com relação ao que ela vai fazer em relação aos outros, ela também tem que saber que, se ela tem, por exemplo, o dever de instruir, o dever de comunicar-se, o dever de fazer com que as pessoas do seu convívio progridam, se eduquem, estudem, ele também vai ter um limite que é justamente que respeita a liberdade do outro, não é? De agir, de pensar e de sentir. Aqui, principalmente relativamente às outras pessoas, gente, nós temos a lei áurea descrita em Mateus 7,12. Então nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Agora, como ele está falando numa perspectiva mais ampla sobre o dever, ele vai trazer para a gente aqui essa reflexão que nós fizemos no início sobre a necessidade de nós admitirmos o amor próprio. Então, o nosso dever relativamente, concernentemente a outras pessoas, ele não pode ferir a nossa própria dignidade, nos reduzir a pó, tirar as nossas próprias oportunidades de avançar, de evoluir aqui na face do planeta Terra, intelectualmente, moralmente. Então, é muito imperioso que uma pessoa bastante caridosa, ela saiba colocar limites, porque em um planeta de provas e expiações, tudo pode ser desvirtuado, inclusive a caridade. Abuso. E aí vai gerar abuso. E quando a gente percebe que a nossa atitude caridosa, bondosa, de renúncia, está alimentando no outro preguiça, um sentimento de abuso, uma languidão, exatamente esse langor, uma vontade de tirar vantagem de você. Quando você percebe que a sua boa vontade está gerando uma tendência materialista no outro, a ponto desse outro, exatamente, a preguiça, o ócio, a ponto desse outro te prejudicar, é claro que você ultrapassou o limite do dever e desvirtuou um dever que é santo, que é sagrado. Então a gente precisa ter sempre a consciência. Por isso que a gente não pode subestimar, gente, a encarnação aqui na Terra. E é por isso que no capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina a fazer caridade, porque tudo pode ser desvirtuado em um planeta como o nosso, inclusive a boa vontade, a vontade de ajudar as outras pessoas. Então percebam que em dois momentos o espírito de Lázaro aqui usou a palavra limite. A gente precisa compreender e aprender a estabelecer limite. Esses limites. Aqui no outro parágrafo ele vai entrar em outras considerações também importantes. Olha isso. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Gente, essa frase é extraordinária. Veja bem, todos os homens estão diante da dor numa condição de igualdade. Nossa. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Olha só. Olha aí, gente. Aqui implicitamente está clara a lei da reencarnação, não é? Porque se Deus nos coloca diante da dor, de um sofrimento qualquer, que em sã consciência, nesta encarnação, eu não causei a ninguém, e sabendo de antemão que Deus é a suprema justiça, tem que ser, exatamente. Ele tem que ser a suprema justiça, ele não pode ter privilegiados sob a sua orientação. Então, necessariamente, esta dor é a dor aprendizado, é a dor resgate, é a dor expiação, através da qual nós entendemos o limite do mal que eu possa fazer ao outro, passando a dor que eu fiz ao outrem
Exatamente. Em vidas pregressas, Exatamente. eu então aquilato, tenho condição de aquilatar nessa grande balança da consciência o mal que provavelmente eu já fiz e que agora eu estou vendo a terrível consequência que ele nos traz. E diante disso, gente, não tem rico nem pobre, não tem velho nem moço, não tem homem nem mulher, nem homossexual, não tem analfabeto e doutor, não tem poderoso e humilde, estão todos diante dos mesmos sofrimentos. O sofrimento de uma doença do corpo físico, ela não escolhe a quem vai representar, não é? O sofrimento da partida repentina de um ente querido, o sofrimento da perda de conquistas, sejam elas materiais ou sejam elas físicas, transitórias, não é? Todo tipo de sofrimento, de provação, de expiação que tem a ver com o nosso passado. E diante do sofrimento, somos todos iguais. Haja vista, se nós verificarmos essas grandes tragédias coletivas, por exemplo, um avião que caia, não é? Ele vai matar ricos e pobres, crianças e velhos, de todas as condições, doutores e ignorantes. A mesma coisa numa grande enchente, uma grande avalanche, um vulcão que exploda, um terremoto que destrói uma cidade inteira. Ele não escolhe, não é? Ele vai colher todo mundo. Mas por que Deus faz isso? Por que nós estamos na Terra? Justamente para o aprendizado, através da dor. Esse é o ponto. Porque aqui ele nota com muita propriedade o fim da dor. Qual que é o fim do sofrimento? A necessidade de que cada um de nós possa julgar em sã consciência o limite do mal que possa fazer aos outros. Gente, é interessante, até antes de fazer o comentário, eu acho que é legal a gente destacar isso que o Geraldinho citou, para que vocês entendam do que ele está falando, porque no livro Ação e Reação, o André Luiz vai falar de 3 tipos de dor: dor expiação, dor auxílio e dor evolução. E a dor auxílio é a dor de uma longa doença, por exemplo, que vem em nosso auxílio, e a dor expiação é essa que o Geraldinho está falando, é essa que tem causa em outra vida. E dor evolução é a dor dos animais, das plantas, é literalmente a dor para evoluir dos espíritos que estão em um estágio evolutivo diferente do nosso. Agora, é muito interessante isso que o Geraldinho destaca, quando ele fala dessa necessidade de aprendizado, porque sim, somos todos suscetíveis à correção de Deus em igualdade. Isso é muito interessante, isso que ele falou é muito interessante, gente. Me fez lembrar muito o profeta Jeremias, quando ele fala do oleiro, e desse oleiro que vai colocar o barro no fogo, que vai moldar, que vai quebrar, que é falando de Deus. Então nós somos esse vaso que está suscetível à vontade de Deus para ser amassado, quebrado, reconstruído, colocado no forno, para a gente finalmente chegar à moldura que é o desejo de Deus, a moldura perfeita. Achei muito interessante, porque quando a gente lê uma frase como essa, que Deus criou todos nós iguais para a dor, é literalmente o espírito de Lázaro falando que todos nós estamos suscetíveis à correção de Deus. Não tem choro nem vela. É a dor experiência. Não tem jeito, exatamente, não tem jeito. E é muito interessante que esse livro que o Geraldinho citou, o Ação e Reação, esse livro é fantástico, gente, de André Luiz. Tem um momento em que o Druso, em uma conversa com o André Luiz, ele fala que a justiça de Deus, ela é impossível de ser alterada aqui na Terra. Todos nós vamos experimentar a justiça, seja pela dor, seja pelo amor. Agora, uma volta na justiça de Deus e evoluir sem pagar aquilo que a gente deve, isso, pessoal, ninguém vai dar conta de fazer. É impossível. E aí, como o Geraldinho destacou muito bem, então, passando por provas e expiações em um planeta como o nosso, a gente começa a dar conta desse limite que a gente precisa impor para nós mesmos e para o outro. Porque se há dores que são resgates dos maus que nós
com os quais nós ferimos outras pessoas, há dores que são literalmente, como o Geraldinho falou no início, o resultado daquela falta de cuidado que nós tivemos com o nosso próprio espírito. Mesmo não atingindo a vida de outra pessoa, esse mal que a gente faz a nós mesmos pode gerar muita dor, e a gente, nesse sentido, também tem que aprender o limite. Isso. Agora ele vai falar do contrário. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. Olha isso, gente. Gente, isso é tão interessante, porque aqui ele vai dizer o seguinte: o bem, ele não vai ser experienciado por todos na mesma medida. Porque o bem, ele é resultado do esforço de cada qual. E como os esforços de cada qual de nós e são necessariamente diferentes, então os frutos dos nossos esforços necessariamente terão que ser diferentes. Gente, olha que interessante essa frase. Muito. Olha, não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. E nisso a gente lembra de vários momentos na literatura espírita e no Evangelho em que os espíritos mais evoluídos falam pra gente que eles trabalham mais. Quanto mais evolui, mais trabalha, que é o que o Geraldinho acabou de falar. Quem deu conta de se aprimorar, de se purificar, consegue fazer muito mais. Consegue amar muito mais. Se multiplica muito mais do que a gente pode imaginar. Isso é muito lindo, gente, e motivo de esperança para o nosso coração. E também aquela outra parte, né, que Jesus fala: a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Não é? A quem pouco foi dado, até aquilo que lhe foi dado lhe será tirado. Olha só, porque ele não deu frutos. Não deu frutos. É a parábola também que nós já comentamos aqui dos talentos. Então o bem se multiplica infinitamente. Ele é mais variado em suas expressões e nós não temos como medi-lo. Nós não temos como aquilatar a expansão do bem. Por isso, nós comentamos no culto passado a parábola do semeador. Por isso que nós todos somos igualitariamente chamados a semear. Mas o fruto da semeadura vai depender de cada um de nós, do esforço, da dedicação, do suor, do trabalho de cada um de nós. E por isso mesmo, o fruto dessa semeadura, que é o bem, ele não pode ser igual para todos. Porque se fosse igual para todos, Deus seria injusto. E é por isso que existe tanta inveja no mundo, né? Tanto despeito, porque as pessoas costumam despeitar ou invejar as pessoas que muito trabalham, que muito amam, que muito agem no bem, né? Invejam até mesmo o quanto que a pessoa é querida, é amada, mas elas não querem pingar uma gota de suor, de trabalho, copiando aquele que assim o fez, não é? Por merecer, porque muitas das vezes se limitam na própria preguiça, no próprio comodismo. Então isso aqui é muito importante. E o Espírito ainda diz, para esclarecer: a igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, olha só, a dor é uma experiência comum. Então ela está afeita a todos nós. E qual que é a razão da dor? É que Deus quer que nós não pratiquemos o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Olha que coisa sublime. Agora, um outro ponto muito interessante, gente, porque essa é uma frase impressionante mesmo, quando ele fala que não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado. E o Geraldinho tocou nesse assunto e ele merece destaque. O prêmio de quem ama é muito maior do que a gente pode imaginar, mais variado.
Tem um momento muito lindo do Paulo Estevam, que o Paulo está já muito cansado com as lutas, com todo aquele trabalho, e ele senta, e ao lado dele se senta nosso querido Chico João Evangelista, se senta ao lado dele e fala para ele que o justo, ao lado daqueles que ele ama, experimentará uma felicidade indizível aqui na terra. Então é muito bonito quando a gente vê que o bem, ele está num patamar de mistério da vida que a gente ainda nem alcança. As belezas celestiais, elas são tão maravilhosas que a gente ainda não consegue nem depreender o que elas sejam de fato. Isso é muito bonito. É como o João às vezes fala nas suas preces, né? Que a gente um dia possa merecer a felicidade indizível de poder abraçar ao Senhor pessoalmente. Imagina, né? Pensou? A gente estar com Jesus, com Maria Santíssima. Nossa. Um dia nós todos estarmos novamente com o nosso querido Chico Xavier. Nossa. Imagina, com os nossos entes queridos e amados que a morte já levou para outra vida. Então, gente, é uma felicidade realmente indizível. Muito bom, gente, o texto. Nossa. Muito bom, lindíssima essa mensagem. Aí, no outro parágrafo, o espírito de Lázaro prossegue. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Gente, que parágrafo, hein? Meu Deus. Esse parágrafo aqui é um seminário. Mas olha aqui, olha a primeira frase, gente. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Ou seja, se um nível de especulação moral já passou pela sua consciência, é o seu dever colocá-la em prática. Quando a gente pensa no resultado dessa frase aqui, pessoal, é um nível de dever, porque muitas vezes, no fundo da nossa consciência, a gente não tem dúvida entre certo e errado. Porque, como dizem os espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, a partir do momento que há uma especulação, olha o que ele está dizendo, uma especulação moral, e aí moral sempre entendendo moral como esse conjunto de conhecimentos intelectuais relacionados à lei divina. Então, quando há uma especulação moral, tem que haver um dever, uma prática no nosso cotidiano que signifique esse dever. Vejam como isso é profundo. E aqui ele está falando, gente, que é também, em decorrência disso que o João Pedro falou, uma bravura da alma. A gente tem que ter coragem. Coragem, bravura. Contra os outros, não contra nós. Exato. Contra o nosso eu egoístico, vaidoso. Exatamente. Contra o nosso eu orgulhoso, o homem velho, não é? Para que nasça em nós, através das angústias da vida, o homem novo que Jesus próprio nos convidou a conhecer, não é? Exatamente. O Filho do Homem. Toda vez que Jesus se refere ao Filho do Homem, ele está se referindo exatamente ao passo seguinte da nossa evolução. Nós todos um dia seremos filhos de nós mesmos. Exatamente. Filhos do homem velho. É o homem novo que vai renascer de acordo com os padrões morais do Evangelho de Jesus Cristo. E vejam, gente, uma bravura. Isso é muito bonito, porque diante de um mundo tão preocupado com aparências, com sensações, com prazeres, sem sombra de dúvidas, existe a necessidade de uma bravura, como o Geraldinho colocou, de uma coragem para nós sermos capazes de romper com o que é do mundo para valorizar o que é espiritual. Isso demanda, sim,
muita coragem, porque o cristão, ele é mal compreendido. Ele é mal compreendido muitas vezes até no meio religioso. O verdadeiro cristão, as pessoas não compreendem. Elas acham que ele é tolo, que ele é bobo, ou que ele é até austero demais, não sabe aproveitar a vida. O verdadeiro cristão, ele não é bem compreendido. Então ele precisa ter a coragem de não ser compreendido e seguir agindo conforme ele acredita. Exato. E aqui mesmo ele diz, ele é austero e brando. Quer dizer, não é também aquela austeridade impositiva, inflexiva, sisuda, não é? Ele pode ser alegre, ele pode ser feliz. Ninguém quer que a gente viva chorando ou se lamentando, ao contrário, né? Mas ele vai agir com brandura, com calma, com paciência, em paz. Mas isso não o afasta da austeridade. Exatamente. E outra coisa, ele está sempre pronto, olha aí, gente, a dobrar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. Olha aí. Quer dizer, a gente se dobra diante da dor, a complicação é a dor, né? Significa o seguinte, a gente não pode brigar contra a dor. E não se revolta. Né? Porque senão você vai se revoltar e vai se fechar no mundo egoístico de lamentações. E isso vai gerar para você tristeza, depressão, angústia sem fim. Exato. Então, o homem tem que aprender a dobrar-se, sim. A gente tem que dobrar os joelhos. Isso é humildade. Exatamente. Quando a gente dobra os joelhos, essa imagem, né, de orar genuflexo, por exemplo, embora seja um ato exterior, mas ela tem um significado profundo, que é o significado da humildade. E espiritualmente falando, quando a gente se dobra diante da dor, significa que a gente está aceitando a dor, aceitando as complicações da vida, a doença em família, a morte de um ente querido, o revés financeiro, os problemas econômicos, sociais, políticos, né? Os embates das opiniões. Exato. Nós temos que nos dobrar diante das fatalidades, das ocorrências que estão fora do nosso controle. E isso é humildade. E com humildade a gente vai vencer as tentações. Vale a pena ressaltar, né? Mantém-se inflexível diante das suas tentações. Porque as tentações chegam para nos todo desviar. mundo, exatamente. Para que você está tão austero? Vamos sair para beber, comemorar o ano novo. Né? Vamos nos drogar. A droga não tem problema nenhum, é só uma sensação momentânea. Não tem problema, se não tem problema, e a pessoa se esborracha toda. Exato. Né? Pode pular cerca no casamento, não tem problema nenhum, o outro não está sabendo, mas você está se arrebentando. Exatamente, se arrebentando em culpa. E quando o Geraldinho trouxe esses destaques, eu fiquei pensando, gente, como muitas vezes no próprio meio religioso as tentações aparecem, da fama, de você se vender, ou de um médium, você já é um médium conhecido, por que você não cobra? Começa a tentações, pedir dinheiro, começa a pedir dinheiro. Ou começa a pedir favores. Exatamente. É terrível isso. Tentações, todo momento. E aí ele termina esse parágrafo, como nós já lemos: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Isso nos remete ao decálogo de Moisés. Exato. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, tem 3 graduações de amor, né? Primeiro o amor a Deus, depois o amor ao próximo, depois o amor a si próprio. E é interessante, gente, essa assunção aqui que o Espírito está trazendo para a gente, como o Geraldinho falou, em perfeita consonância com o decálogo, com a lei de Jesus. Quando Jesus, e aí esse é um relato da psicografia de Chico Xavier no livro Boa Nova, quando Jesus estava conversando com eles e eles perguntaram qual era a virtude mais difícil, Jesus respondeu: a fidelidade a Deus, que é esse cumprimento constante do dever, que é o que o Geraldinho acabou de ler aqui, como o Lázaro está dizendo. E tem uma personagem muito interessante,
sobre a qual Emmanuel vai discorrer no livro Religião dos Espíritos, que é Joana de Cusa, porque Emmanuel levanta Joana de Cusa como um exemplo de fidelidade a Deus. Essa mulher é muito impressionante. E ela é muito interessante por quê? Porque na última hora, gente, ela sofreu uma tentação material muito dura. Acho que para qualquer mãe. Porque na última hora, Joana de Cusa, ela estava na fogueira e o filho dela também estava já amarrado numa cruz em frente a ela. E o filho dela começou a pedir para ela negar Jesus. Abjura, minha mãe. Para se libertarem os dois da chama. Então perceba, uma mulher que viu o filho, o próprio filho, pedindo para que ela abjurasse Jesus, negasse o Cristo. E ela fala, meu filho, Jesus passou por tudo isso. Ela vai explicar para ele e vai dizer... se o Cristo passou por tudo isso, nós devemos passar também. É muito interessante, gente, porque a recompensa dela veio no mesmo momento. Porque logo quando ela decide seguir com Jesus, o Cristo aparece para ela, coloca a mão no ombro dela e fala, Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, mais uma vez, como nós estamos falando, a recompensa é muito mais significativa do que nós podemos imaginar. Bom, partindo já para o final da mensagem, os 2 últimos parágrafos, Lázaro diz, o dever é o mais belo galardão da razão. Descende desta como o filho descende da mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então aí ele está dizendo, reforçando tudo que já foi dito, ele está dizendo que é um galardão da razão. É isso. Não é? É um prêmio daquele que age racionalmente, cumprindo com o próprio dever. E o homem tem que amar esse cumprimento do dever. Não é amar o dever no sentido figurado, não. É o amar o cumprimento do seu dever. Porque quando ele faz isso, isso não significa que esse cumprimento do dever vai lhe tirar os males da vida, porque não vai tirar, mas significa que vai lhe dar mais coragem, mais vigor, mais valor para enfrentar todas as lutas, todas as oportunidades de aprendizado, e que vai lhe dar esse vigor necessário ao seu próprio desenvolvimento espiritual. Muito bonito, gente. A gente, mais uma vez, tem uma definição dessa forma. O Lázaro trazendo para a gente que o dever é o mais belo galardão da razão. Então, como nós temos discorrido aqui hoje à noite, tudo que a gente consegue compreender a nível intelectual, isso tudo, pessoal, precisa dar conta de mudar o nosso proceder aqui na face dessa terra. Do contrário, nós não estamos cumprindo o nosso dever. E a palavra, ela está literalmente caindo numa terra que vai ser absolutamente infrutífera. Exato. E para terminar, ele completa. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Aquilo que você falou, né? Quanto mais ama, quanto mais trabalha, quanto mais serve, o espírito recebe mais deveres. E assim sucessivamente a escada de Jacó para a direção de Deus, né? Na direção de Deus, ele vai subindo degrau a degrau, e cada degrau que ele sobe é dado a ele mais deveres, mais responsabilidades. O livre-arbítrio também é ampliado, porque se ele age de acordo com o dever que ele já tem para si necessário, não é? Se ele vai cumprindo com o próprio dever, esse próprio dever vai se expandindo, porque ele vai se elevando moralmente, vai se elevando pelo sentimento. E quando ele se eleva pelo sentimento, ele vislumbra horizontes que dantes não eram divisados. Vejam bem. Então isso é muito bonito. É muito interessante. E como ele disse que o dever é o mais belo galardão da razão,
e está mostrando para a gente aqui que o dever cresce e irradia cada vez de uma forma mais elevada, a gente pode imaginar. Imagina o nível de dever que tem um espírito como Jesus. Nossa. Tem a Terra sob sua tutela, tem cinco planetas sob a sua tutela. Imaginem, gente, o nível de dever, de cumprimento, é muito maior do que a gente pode conceber enquanto nós estamos aqui. Exato. E terminando, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então é aquela frase de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então nós temos uma obrigação moral para com Deus. Essa obrigação moral é eterna, ela não cessa jamais, nunca. Ela está inserida e inscrita na nossa consciência. Cada vez que vamos ampliando a nossa própria consciência, pela evolução do nosso espírito, mais vamos refletir as verdades e as virtudes eternas de Deus, e por isso mesmo nós estaremos em constante evolução, porque Deus quer que a obra da sua vontade, da sua misericórdia, do seu amor supremo e da sua inteligência suprema resplandeça para sempre. Gente, eu acho que e não existe acaso, como o Emmanuel nos diz muito bem, que o verdadeiro discípulo da verdade evangélica não pode cogitar do acaso, mas eu acho que tem tudo a ver, e fico muito feliz que no primeiro culto de 2025 a gente tenha uma lição sobre o dever, porque ouvindo aqui o Geraldinho falando e com essas últimas palavras do Lázaro, certamente, gente, não há espaço para preguiça, para o ócio, no trabalho do cristianismo, na nossa ascensão para Deus. O dever vai crescendo, a gente vai trabalhando muito mais, a nossa consciência expande a cada dia mais e a gente precisa dar conta de tudo isso com uma conduta que seja verdadeiramente cristã, que cumpra esses deveres que já estão inseridos na nossa consciência, no nosso coração. Então, a última coisa que eu quero dizer é que Deus nos abençoe para que 2025 seja mesmo um ano em que nós recebamos a oportunidade de trabalhar muito para Jesus e sejamos abençoados com uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a que nós formos chamados aí nesses muitos dias que virão. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, chegamos então ao final das nossas considerações neste culto do Evangelho de Jesus em nosso lar, de número 101, que é o primeiro do ano de 2025. E para tanto, vamos nos lembrar de colocar a água que os nossos benfeitores espirituais irão fluidificar e também nos entregar pelo Espírito, pela mente, pelo coração, à presença dos nossos benfeitores da espiritualidade, que certamente estarão nos dando o passe de que nós todos necessitamos na noite de hoje. Bom, pessoal, nós em 2025 certamente manteremos o compromisso de estarmos aqui para o nosso culto do Evangelho em todas as quintas-feiras, às 8h30. Então, na semana que vem a gente vai estar aqui, lembrando sempre que todos os cultos ficam gravados. E agora, para a gente finalizar essa live aqui, o Geraldinho vai brindar a todos nós com uma prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita sabedoria, cujo amor nos constrange, esteja sempre conosco, Senhor, que todos possamos sentir-te, a presença magnífica, envolvendo as nossas consciências, transmitindo-nos a paz celestial que promana de tua augusta razão. Que todos nós possamos abraçar-te, Senhor, batendo os nossos corações no ritmo do teu coração, a fim de que sintamos
o amor sem palavras, a fraternidade sem limites, a solidariedade sem jaça. Neste pulsar constante do coração augusto de tua presença misericordiosa e sublime conosco. Que teus elevados mensageiros da espiritualidade maior, inúmeros amigos e guias e mentores espirituais, bastas vezes inominados, não desistam de nós, fazendo todos os esforços possíveis para nos despertar a razão e para nos inspirar o coração no teu caminho de verdade e vida. E resumindo todos eles na figura querida e amada de nosso amado Chico Xavier, nós estamos genuflexos, Senhor, para agradecer-te a bondade inequívoca, a misericórdia sublime de ter nos oferecido um tal guia, um tal mentor, um tal amigo como o amado Chico, que tão bem representou-te, Senhor, nos caminhos do mundo terrestre, no século XX e no início do século XXI. É para ele, para ti, para Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que destinamos a nossa oração de gratidão. Graças, graças nós vos damos, ó Senhor, dos céus e da terra, pelo pão espiritual que nos deste. E pedimos-te, Mestre amado, idolatrado, que sempre nos descedente com a água viva de tua presença amiga, e que a nossa fome espiritual de conhecimentos sublimes e de experiências fraternas seja saciada, Senhor, sempre, de acordo com a tua diretiva de amarmos uns aos outros como tu nos amaste. E em assim pensando e em assim sentindo, nós dizemos graças a Deus. Abençoa, Senhor, o ano que se inicia de 2025, para que estejamos por nossa vez sempre contigo, com muita coragem, com muita perseverança, com muita fé, com muita resistência, com muito valor, renovados na esperança e na alegria de viver por ti e para os nossos irmãos do caminho. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Maravilha, pessoal. Bom, gente, então com essa prece emocionante do Geraldinho, nós nos despedimos aqui de vocês. Um beijo. Na semana que vem nós nos encontramos aqui às 8h30, tá bom? Abração e feliz ano novo aí, gente. Feliz ano novo, pessoal.